A colheita de um empreendedor filho de Deus não pode ser só apenas em recurso. Ela precisa ser principalmente em pessoas, em vidas. E os nossos negócios não são apenas para o nosso desfrute, não são apenas para o benefício da nossa casa, da nossa família, mas ele precisa servir para também abençoar outras pessoas, ele precisa servir para mudar outras realidades. E você e eu precisamos crer que Deus nos colocou em determinadas posições, não foi só para suprir as nossas necessidades. Deus nos posicionou à frente dos nossos negócios, nos deu renda, nos deu sabedoria, tem nos dado força, porque Ele tem um plano a partir do que Ele tem de plano e propósito para nós. Nós precisamos entender que nós fomos posicionados nesse lugar para cumprir um propósito. E o propósito que nós temos é abençoar e mudar vidas através do que o Senhor nos deu. E preste atenção nisso. Quando você recebe algo de Deus, está disposto a entregar, Deus vai te honrar. Se nós formos para a palavra, para as Escrituras, esse cenário é reincidente. 1 Reis 17, Elias vai a Sarepta de Sidom. Naquele momento que ele foge de Acabe e de Jezabel. Ali ele foi alimentado pelos corvos, ali ele ficava ao lado do rio, e num determinado momento o rio seca. E agora ele recebe uma palavra: vai, que uma viúva vai te alimentar. Só tem que ele, ao chegar lá, a viúva mal tinha lanche para ela. Ele imaginando o seguinte: vai, que ela vai te alimentar. Imagina que chega lá, vai estar tudo pronto, um banquete na mesa, tudo preparado. Só tem quando ela chega lá, ele se posiciona, aquela viúva, tudo que tem, entrega para ele. Só tem que, ao entregar para ele, que seria o último lanche dela, do filho dela, a palavra fala que por cerca de 3 anos e meio não faltou farinha na panela e nem azeite na botija. Aquilo que ela tinha, entregou ao profeta, foi suficiente para mudar a realidade na vida dela. Nós vamos para outro texto, 2 Reis 4, o texto narra a história daquela viúva do profeta. Ela clama ao profeta Eliseu porque não tinha como pagar a dívida. E ela perderia os seus filhos, porque segundo a lei mosaica, quem deixasse de honrar os compromissos naquela época, perderia os seus filhos. E ela chama o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu manda ela juntar vasilhas, e não poucas vasilhas, e depois de ela entregar a única coisa que ela tinha na sua casa, que era um jarro de azeite, o texto diz que o azeite foi multiplicado de tal forma que não houve vasilhas suficientes para poder abrigar ou para poder encher todas aquelas vasilhas com o azeite que foi jorrado. E nós temos muitas outras histórias. Aquela clássica história daquele menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Nas mãos de quem que ele entregou, foi suficiente para abençoar, alimentar uma multidão. E muitas das vezes não é sobre o quanto nós temos, mas o quanto nós estamos dispostos a entregar do que temos. Eu tenho uma história na minha casa, eu tenho propriedade rural. E eu crio galinhas há muitos anos. E eu tinha uma direção, eu tenho uma direção, melhor dizendo, para não vender os ovos das galinhas. E eu, muitas das vezes, saio da fazenda, isso acontece semanalmente, carregando muitos ovos. E às vezes 100 dúzias, 112, 120 dúzias. O banco da minha caminhonete fica cheio de ovos atrás dela. E eu tenho uma palavra para abençoar outras pessoas com os ovos que eu tenho dali de colheita da minha fazenda. E a gente faz isso semanalmente, a gente entrega para o vizinho, entrega para um amigo do GC, entrega para um funcionário e vai distribuindo ovo, e vai abençoando pessoas. Chegou uma determinada semana, eu já tinha distribuído muitos ovos. Eu falei para minha esposa, amor, eu vou botar esses ovos nas nossas lojas para vender. E eu lembro que ela olhou para meus olhos e falou assim: amor, você tem certeza disso? Eu falei: tem muitos ovos, a ração está cara, vamos botar para vender. Eu sei que era mais ou menos 120 dúzias de ovos por semana. E eu pus para vender. Vendeu todos os ovos numa semana. Ovos caipira, bonito, vendeu toda semana. Só tem que na outra semana eu fui pegar ovos, só tinha 100 dúzias. Na outra semana eu fui pegar ovos, só tinha 80. Passou um mês, só tinha 50. Para te resumir a história, quando eu me dei por conta, eu estava numa padaria num dia de domingo comprando ovos brancos para fazer um bolo lá em casa, porque faltou ovos. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: parece que alguém foi no ouvido da galinha e falou assim: para de colocar, porque agora o homem passou a vender. Muitas das vezes nós deixamos de ter a multiplicação e muitas coisas na nossa vida porque não percebemos as indicações que a palavra tem. Preste atenção nisso, toda multiplicação é fruto de uma entrega.
Toda multiplicação que Deus provê na vida de homens de Deus é fruto de um coração tendencioso para a realidade da palavra. E aquele que for fiel no que for colocado diante dele, no que foi confiado, sobre o muito será colocado. Aquele que for bom mordomo nas coisas básicas e simples, receberá gestão sobre coisas grandes. Você crê nisso, mano? Isso precisa reger a nossa vida.